Bom dia, minhas irmãs. Vamos iniciar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando a terceira lição do terceiro trimestre e continuamos a falar sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre a oração intercessória de Abraão. Vamos aprender com Abraão sobre a sua experiência de oração com Deus, sobre aquele convívio e contato que Abraão tinha com o nosso Deus, quando ele se voltou para Deus para orar em favor do seu sobrinho Ló. Nós vamos abrir aqui o nosso slide para podermos compartilhar com as irmãs desta lição da revista Compromisso, revista de adultos, e é a nossa terceira lição, e cujo tema é a oração intercessória de Abraão. Durante a semana, eu encaminhei para as irmãs um texto sobre Abraão. E, rapidamente, vamos lembrar quem foi Abraão. A história de Abraão começa registrada no capítulo 26, no versículo 26 do capítulo 11 do livro de Gênesis. Ali, a partir da genealogia de Sem, filho de Noé, nós vamos encontrar o pai de Abraão, que é Terá, e vamos encontrar Abraão, e começa assim a história da família de Abraão e Abraão. Vemos então que Abraão, o patriarca do povo de Deus, o homem que Deus escolheu para ser o pai da grande nação judaica, que seria o berço de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que Abraão é diretamente descendente de Sem. Então, o fato de hoje nós identificarmos os judeus como semitas é porque o povo judeu tem a sua ascendência em Sem, um dos filhos de Noé. E a partir do capítulo 11, verso 26, onde nos encontramos com a figura de Abraão, e ali já vamos encontrar a figura da sua esposa Sara e do seu sobrinho Ló, que também é personagem da nossa lição desta manhã. Ló, filho de Harã, irmão de Abraão, órfão desse irmão, foi tomado por Abraão como um filho, a quem Abraão, juntamente com seu pai Terã, ajudou a criar. E a nossa história começa a tomar corpo. Quando, conhecendo a história de Abraão, como as irmãs conhecem, sabem que Abraão atendeu o chamado do Senhor, agora no capítulo 12 do livro de Gênesis, que o deu a missão de ser pai da grande nação, que seria o povo de Deus, e disse a Abraão para sair do meio do seu povo, da sua família, e ir para um lugar em que Deus o mostraria. E Abraão, sendo um servo do Senhor, um homem devoto a Deus, um homem fiel, obediente, obedeceu e aceitou a missão. E diz o texto que levou consigo o seu sobrinho Ló. E Ló cresceu, constituiu família, nós não sabemos em que momento da história, mas quando vamos reencontrar Ló, sabemos que ele já, no capítulo 13 do livro de Gênesis, era possuidor de bens, de gado, de servos, e havia ali um atrito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, pela pastagem, pela melhor água, pelo melhor pasto, e os dois decidiram, então, se separar. Não havia ali uma crise, uma briga, apenas separar para uma região e outro ficaria em outra região, para que pudessem criar os seus gados, ovelhas, de forma em que não houvesse atrito entre os seus servos. E Abraão, apesar de ser ancião, ter o direito à escolha, deu a Ló o direito de escolher para onde Ló gostaria de ir. E Ló escolheu a planície que ficava nas vizinhanças de Sodoma e Gomorra, onde as pastagens eram verdes, as águas eram mais puras e mais fáceis de serem localizadas. Enfim, Ló achava que estava fazendo a melhor escolha. E Abraão, então, ficou onde estava.
mais próximo à região de Canaã, que no final era o destino do povo de Deus, como nós sabemos. Mas a nossa história não vai aqui tratar da biografia de Abraão. É apenas essa pincelada, para que nós possamos entrar realmente na nossa história. A nossa história que fala sobre a oração intercessória de Abraão. Em que momento Abraão realizou essa memorável oração? Quais as características? E com quais objetivos nós vamos estudar nesta manhã a oração intercessória de Abraão e tudo aquilo que ela pode nos ensinar? Os nossos objetivos para a lição desta manhã é que possamos compreender aquilo que já sabemos, na verdade, mas reforçar que a oração é um diálogo com Deus. Abraão travava um diálogo com Deus. A humanidade, após o pecado, teve muitas barreiras para ter com Deus um diálogo aberto e franco. Mas Abraão era um homem temente a Deus. E Deus falava com Abraão. Deus enviava mensageiros a Abraão. E Deus ouvia a oração de Abraão. E nós vamos compreender que nessa experiência de oração que o nosso patriarca, o pai da fé, tinha com Deus, ele tinha um reconhecimento dos atributos de Deus. Ao mesmo tempo que ele via em Deus o homem misericordioso, amoroso, poderoso, ele também via o Deus justo, aquele que responde às nossas orações com amor, com misericórdia, mas também com justiça. E vamos compreender que, na resposta de Deus, nem sempre haverá o sim que queremos. As nossas orações, muitas vezes, não são respondidas da maneira como achamos melhor, mas da maneira como a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, quer que seja respondida. Podemos, às vezes, não compreender. E vamos tentar hoje tomar como meta aceitarmos sempre em nossas orações, tanto por nós quanto as orações intercessórias, a resposta de Deus. E vamos aprender com Abraão a prática e os benefícios da oração intercessória em nossas vidas cristãs. O texto áureo é Gênesis 18, 32. E nós vamos chegar a esse texto no decorrer da nossa lição. Mas vamos ler. E Abraão continuou: Não se ire, ó Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10, o Senhor concordou, não a destruirei por causa de 10. Aqui nós estamos vendo o final da oração intercessória de Abraão, que intercedia veementemente a Deus por Sodoma, por Gomorra, que seria destruída pelo juízo de Deus, onde morava seu sobrinho e quase filho, Ló, por quem, particularmente, com certeza, Abraão estava intercedendo a Deus nesta oração. A nossa base textual vai desde o capítulo 11 do livro de Gênesis e vamos até ao capítulo 26, onde termina, assim, a trajetória de Abraão nos escritos da palavra de Deus. E nós vamos ver, de modo mais especial, os capítulos 18 e 19. E vamos tomar conhecimento que, tendo Deus a onisciência, a sabedoria e a justiça, o amor, a misericórdia, como atributos, ele via nas cidades de Sodoma e Gomorra uma perversidade tão grande que ele considerou que o juízo correto sobre essas cidades seria a destruição. E Abraão, a partir da maneira como ele tomou conhecimento desse fato, o seu coração ficou constrangido, compelido a orar a Deus, num diálogo, numa conversa, numa argumentação, sempre tendo em mente os atributos do nosso Deus. Ele orava a Deus perseverantemente em favor destas cidades. E assim nós vamos ver um caso clássico na palavra de Deus
de oração intercessória, onde o servo do Senhor se coloca diante de Deus, não para orar por si, mas pelo outro. E na grande maioria das pessoas que ele nem conhecia. A oração de Abraão, intercessória, se mostra corajosa e muito importante para nos ensinar a termos uma vida de oração. Nós vamos ver algumas características na oração de Abraão. Vemos que a oração vai do capítulo, final do capítulo 18 até ao capítulo 19. Vamos ver que esta oração vai até o versículo 33 do capítulo 19. No capítulo 18, nós encontramos o encontro do anjo com Abraão, dos anjos com Abraão, e no final desse encontro, nós encontramos a revelação que o anjo faz ao patriarca, de que eles estariam para Sodoma, indo para Sodoma, e ali eles iam verificar aquela cidade, o comportamento daquelas pessoas, para que se aplicasse o juízo de Deus. Verso 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. E eles já haviam alertado Abraão que ali em Sodoma e Gomorra seria aplicado o juízo de Deus sobre aquelas cidades. E aí nós encontramos a primeira característica na oração intercessória de Abraão, que deve ser a oração minha e sua. Uma oração tanto intercessória quanto quando fazemos clamor sobre nossas próprias vidas, deve vir cheia de reverência. Diz no versículo 22, ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão ouviu dos anjos aquilo que aconteceria com Sodoma. Os anjos foram em direção a Sodoma e o coração de Abraão ficou compelido a orar, mas a sua posição diante do Senhor ainda era de reverência, ainda de pé na face do Senhor. Não se voltou as costas para Deus, não ficou distraído com a saída dos anjos, ele se manteve em pé, em reverência diante a face do Senhor. Como temos que nos colocar diante do Senhor em oração, reconhecendo o nosso Deus como o Senhor, o dono da verdade e da justiça, cheio de amor e misericórdia, mas também o dono da sabedoria. E assim nós vamos ver, ainda na oração de Abraão, a característica do reconhecimento dos atributos da justiça de Deus, da misericórdia, do amor, mas também da justiça de Deus. No capítulo 18, verso 23, nós lemos, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Abraão, de forma reverente, mas inquirindo a Deus, porque Abraão reconhecia que Deus era justo, e ele não destruiria os justos, se houvesse justos em Sodoma e Gomorra, ele não destruiria os justos pelo pecado dos ímpios. E por reconhecer isso, Abraão continua fazendo com Deus uma argumentação. Não é uma permuta, é uma argumentação. E ele argumenta, se Deus encontrasse 50, 45, 30, 20, 10, como lemos no nosso texto áureo, então é uma oração intercessória, mas que tem uma atitude de reconhecimento da justiça de Deus. Que Deus é um juiz que não faria nada injusto, que usaria de justiça. E o Senhor Deus responde a Abraão. Mas Abraão, ele tem uma outra atitude para com Deus em sua oração, que nós também devemos ter reverência e reconhecimento dos atributos de Deus, que ele responde com amor, mas também com justiça. Mas diante desse Deus cheio de atributos perfeitos, a posição de Abraão foi de humildade. Diz o texto,
capítulo 18, verso 27. Ainda que sou pó e cinza. Ele reconhece que é pó e cinza, que ele não é nada diante de Deus. E ele, numa atitude de respeito, ainda no versículo 7, diz lá no início: eis que agora me atrevi. Ele se atreve a se dirigir a Deus, a argumentar com Deus, não porque acha que é o Todo-Poderoso, mas porque reconhece a humildade dele, a pequenez dele diante do Senhor. E persevera em oração. Com toda aquela argumentação que vocês já leram, se estudaram os capítulos indicados, em que ele coloca diante do Senhor, que na verdade ele quer dizer, numa oração perseverante, argumentativa, não acusadora ou questionadora do amor de Deus, mas argumentando diante do Senhor e clamando por vidas. Ele ora de forma corajosa. Veja, a perseverança está aqui em diversos textos, mas no verso 30, ele disse: ora, Senhor, não se ire se eu ainda falar. Ele sabia que estava sendo insistente, mas ele estava, na verdade, sendo perseverante. E com coragem, nós podemos ver no verso 31. Agora me atrevi a falar ao Senhor. Ele sabia da sua pequenez, ele reconhecia os atributos de Deus. Ele se colocou diante do Senhor com reverência e respeito, mas acima de tudo com coragem. Coragem porque o seu coração estava cheio de amor pelas pessoas que seriam alvos do juízo de Deus. E de modo especial, a sua oração intercessória visava Ló, o seu sobrinho. E assim, o que podemos então continuar aprendendo com a oração de Abraão? Que ele, nesse capítulo 18 e capítulo 19 de Gênesis, nós verificamos nessa oração um diálogo com Deus, uma conversa em que ele falava e Deus respondia. Por que Deus respondia? Porque Deus abriu espaço para Abraão. Ele se apresentou com aquelas atitudes corretas que vimos anteriormente. E Deus se agradou da oração de Abraão. Deus abre espaço para mim e para você, se nós nos dirigirmos em oração da maneira como ele se agrada, com todas aquelas características. E ele vai travar conosco uma conversa, um diálogo, em que na oração a gente fala com Deus. E de várias maneiras o Senhor nos responde. No passado, Deus falou diretamente com Abraão, mas também falou por mensageiros. A nós, hoje, ele fala especialmente pela palavra, pela Bíblia. Vários mensageiros foram inspirados por Deus para escrever a palavra que hoje será uma resposta para a minha oração e para a sua oração, que é a Bíblia Sagrada. Capítulo 3, versículos 16 e 17 da carta de Paulo a Timóteo, segunda carta diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Deus soprou na mente e no pensamento dos escritores da Bíblia aquilo que ele queria nos falar. E ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir com justiça. É dessa maneira que a Bíblia nos responde, com todas essas possibilidades, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia é suficiente, irmãs, para termos nela tudo o que precisamos, como resposta das nossas orações, tanto intercessórias quanto clamores que fazemos por nós mesmos. E de que outra maneira ainda Deus nos fala? Deus nos fala através de pessoas escolhidas e capacitadas por Ele. Olha o que diz Paulo na sua carta aos Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vocês, em mim e em você. Pessoas capacitadas. A palavra de Cristo. Somos capacitados pela palavra de Cristo, pela Bíblia. Ela nos ensina, diz a palavra,
e nos faz aconselharmos uns aos outros com toda a sabedoria. Então, a pessoa capacitada, que pode ser um instrumento de Deus para trazer a resposta dele mesmo aos nossos corações, mediante as nossas orações, são pessoas que são habilitadas por conhecerem, praticarem, ensinarem, nos aconselharem com base na palavra do nosso Deus. Não é qualquer pessoa. A profeta isso, o profeta aquilo. Ah, Deus mandou eu te dar essa resposta. Deus me disse que você... Será? Precisamos ficar atentos para que quando formos buscar alguém para nos aconselhar, para deles ouvirmos aquilo que achamos que é uma orientação de Deus, se são pessoas comprometidas com a palavra. E a outra forma é pela circunstância. Os fatos que nos permeiam o dia a dia da vida, atentos a cada livramento, a cada detalhe que Deus coloca diante de nós, as provações, as vitórias, as respostas estão também nas circunstâncias. Davi escreveu no Salmo 119, verso 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Muitas vezes Davi foi afligido. Perseguição, batalhas, problemas familiares, por pecados que ele próprio cometia. Ele era afligido. Ou por circunstâncias que outros impunham à sua vida, ele era afligido. Mas, quando ele começou a guardar a palavra do Senhor, ele começou a reconhecer até que nas aflições existem respostas. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, mesmo sendo afligido, ele guarda a palavra do Senhor, que é sempre boa, perfeita, agradável, é luz para os nossos caminhos, que deve ser guardada no nosso coração para a gente não pecar. As circunstâncias que nos afligem ou que nos trazem coisas boas devem ser sempre observadas por nós como meio de Deus estar nos dando a sua resposta, tanto a orações que fazemos para outros irmãos, para interceder por outros, quanto para nós mesmos. A experiência de Abraão com a oração ainda foi percebido por nós que ele reconheceu o atributo da justiça de Deus. Ele, em toda a sua oração, exaltou a justiça de Deus. O Senhor Deus é justo e não vai sacrificar o justo com o ímpio. Ele ressaltou várias vezes, e nós já falamos, o quanto ele reconheceu a misericórdia e o amor de Deus e também a sua justiça. Ele reconhece que Deus é o legítimo juiz, é ele que julga os seres humanos e executa o seu juízo, mas sabemos que o juízo de Deus é executado sobre nós quando não há arrependimento. É o que Jesus nos fala no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5, não 3, como está colocado aí, do Evangelho de Lucas. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. A cidade de Sodoma e Gomorra não teve complacência porque o povo ali não se arrependeu. Eles continuaram a praticar o mal, o pecado, as abominações. E Deus observava, mandou mensageiros para observar. E não houve arrependimento. Mas eu e você sabemos o valor do arrependimento. Capítulo 2, versículo 9, da segunda carta de João, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, uma vez tendo a nossa atitude de arrependimento, diz o texto, de nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Podemos nos livrar do juízo de Deus? Podemos. Sodoma e Gomorra poderia ter se livrado da destruição se nela houvessem pessoas
justas, e a oração de Abraão de intercessão por Sodoma e Gomorra, e particularmente pelo seu sobrinho Ló, nunca se esqueceu de que Deus é misericordioso, mas que também ele é justo. E é o nosso arrependimento que move o amor e a misericórdia de Deus em nosso favor. Devemos perceber também, com a experiência de Abraão, que nas nossas orações de intercessão, devemos nos preparar para qualquer resposta de Deus. Deus nem sempre nos responde como gostaríamos. Sodoma e Gomorra foram destruídas. E a oração de Abraão é que elas fossem preservadas, mas se Deus achasse nelas pessoas justas. E a situação não foi essa. Acabou, então, que, como consequência, sendo destruída aquelas cidades, porque naquelas cidades não haviam pessoas tementes a Deus. O não de Deus, irmãs, também é resposta de oração. É difícil entendermos isso, porque estamos sempre querendo receber o sim. Às vezes vamos falar com alguém, pedir alguma coisa e dizemos, não quero ouvir o não como resposta, mas essa não cola com Deus. Se Deus achar que para nós o não é a melhor resposta, é isso que receberemos de Deus. Abraão entendeu que Deus havia lhe respondido era um não. No capítulo 19, verso 28, diz o texto que ele olhou para Sodoma e Gomorra, para toda aquela planície, e viu uma densa fumaça saindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Só de olhar aquela cena, ele já sabia que a sua oração tinha sido atendida com um não. E se não foi a resposta de Deus para Abraão, ele tinha plena certeza que na justiça de Deus, ele não havia encontrado ali pessoas justas, tementes, fiéis. Nós podemos abrir o nosso coração para Deus para fazermos orações em favor de outro, em favor de nós mesmos. A oração intercessória de Abraão foi em favor de todas as pessoas ali. Mas ele recebeu um não como resposta. Você está preparada para receber um não como resposta? Não é fácil. Tenho certeza que o coração de Abraão ficou aflito, que ele lembrou do seu sobrinho, que ele ficou entristecido, mas ele não se revoltou contra Deus. A palavra de Deus diz que ele viu que a sua resposta, a oração, tinha sido não. Mas ele não se revoltou contra Deus. Nós também devemos ter em mente que quando Deus não nos dá aquilo que queremos, é porque o que ele tem para nos dar é sempre melhor e muito surpreendente. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele não sabia que Deus não havia se esquecido da sua oração. Abraão viu aquela fumaça, percebeu que a resposta de Deus era não. Seu coração com certeza se condoeu pela morte, pela destruição daquelas pessoas e do seu sobrinho e toda a sua família. Mas quando você acha que é o fim, Deus nos surpreende, irmãs. Deus traz uma resposta ainda melhor. Os pensamentos de Deus sobre nós são muito melhores. E Abraão, sem saber disso, aceitou o não de Deus. Agora, com certeza, quando ele soube que seu sobrinho e a sua família haviam sido poupados, ele se surpreendeu, ele se alegrou. Com certeza o nosso Deus tem para nós coisas surpreendentes. Diz o texto no capítulo 19, verso 29. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, Sodoma e Gomorra. Mas ele pensou em Abraão. Ele lembrou da oração de Abraão. Ele não se esqueceu do clamor de Abraão em prol daquelas pessoas ali em Sodoma, mas em particular em prol do seu sobrinho e da sua família. E ele fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Nós encontramos no capítulo 13 do livro de Gênesis
que Ló, quando chegou a Sodoma, ele reconheceu que aquela cidade era pervertida. A Bíblia não diz que ele se macomunou com aquele modo de vida. Mas a Bíblia não relata que ele tenha deixado aquela cidade. Tanto é que quando ela foi destruída, os anjos foram à casa de Ló, na cidade de Sodoma. Então, o que nós podemos perceber é que Ló não se contaminou com aquele pecado necessariamente, mas se acostumou a conviver ali. E Deus livrou Ló e sua família, porque lembrou da oração intercessória de Abraão. E aquela surpresa que com certeza teve Abraão em saber da sobrevivência de seu sobrinho querido e sua família, sabemos a parte da história da esposa de Ló, o que aconteceu, mas ele sobreviveu com suas filhas, foi com certeza surpreendente para o patriarca Abraão. Deus nos surpreende todo dia, irmãos, quando abrimos os nossos olhos e vimos que estamos com vida. E Deus quer nos surpreender também, quando fazemos nossas orações em prol do nosso irmão, daquela pessoa que está enferma, que está no leito de um hospital, que está acometido por essa pandemia, que está com problemas familiares. Deus quer nos surpreender. Se a resposta de Deus, aquilo que eu pedir, for não, saiba que você pode até achar que acabou, mas o melhor ainda está por vir. Que nós possamos ter, como Abraão, o reconhecimento dos atributos perfeitos do nosso Deus, que é misericordioso, amoroso, vem ao nosso socorro, mas também é justo. E as suas respostas às nossas orações estão permeadas de todos esses atributos. E podemos, assim como Abraão, sermos surpreendidos com respostas maravilhosas do nosso Deus, quando reconhecemos que a vontade do Senhor é sempre melhor e a melhor resposta. Queridas, a oração corajosa de Abraão pôde não ter poupado Sodoma e Gomorra, porque Deus sabia que ali não havia remédio para aquelas pessoas. Aprove a Deus, foi da vontade de Deus, ele usou da sua justiça. Mas a razão de ter livrado Ló e suas filhas foi, com certeza, a oração intercessória. E é disso que estamos falando nesta manhã. Que nos voltemos a orar, intercedendo umas pelas outras, para sempre sermos surpreendidas por Deus, como foi Abraão, no final. Esta é uma orientação bíblica sobre a intercessão. Na segunda carta de Paulo aos crentes em Coríntios, capítulo 1, verso 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Paulo falava às igrejas, e ele falava agora às igrejas em Corinto. E ele dizia aqueles irmãos ali que oravam por ele. Que as orações daqueles irmãos estavam sendo atendidas. As orações que aqueles irmãos faziam em prol dos missionários, Paulo e seus companheiros, em prol do evangelho, e as pessoas davam graças a Deus, porque a obra do Senhor estava sendo feita pela intercessão dos irmãos, as orações eram respondidas e o evangelho era proclamado. A nossa intercessão em favor da obra missionária, em favor do nosso irmão, em favor das pessoas que nos cercam, ela também promove o crescimento do reino do Senhor. Quando oramos por alguém, estamos multiplicando o amor de Deus no mundo, no meio que vivemos, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso Brasil. Precisamos orar pelas autoridades, pelas pessoas que estão enfrentando a enfermidade e que estão na luta contra a enfermidade. A oração intercessória é um ensinamento bíblico. Foi praticado por Abraão e deve ser praticado por cada uma de nós. Por isso, queridas, eu oro por você e você ora por mim
e Deus vai agir por nós. Nós vamos iniciar nesta semana uma prática de intercessão. Você vai orar por uma irmã, enviando para essa irmã da MCM um áudio por WhatsApp. Você não precisa ligar. O pastor já fez essa atividade há tempos atrás e foi muito legal. A gente ligava e orava com alguém ao telefone. Dessa feita, você vai escolher uma irmã no nosso grupo do WhatsApp e vai mandar no privado um áudio com a sua oração. Se você sabe o motivo específico de oração, faça a oração com esse pedido específico. Se Deus tocar no seu coração para orar por uma irmã, grave o áudio e mande no seu particular, no WhatsApp privado desta irmã, aquela oração e fale para ela: Deus tocou no meu coração para que eu orasse por você. Eu não sei o motivo, eu não sei o pedido, mas vamos listar as nossas irmãs em nossos pedidos de oração. E Deus vai nos abençoar, irmãs, para que possamos ser também bênçãos na vida das nossas irmãs, dos nossos irmãos, em praticarmos a oração intercessória. E Deus vai responder da maneira como Ele achar justa, perfeita e agradável. E nós vamos juntas crescermos no amor, que é a prática da intercessão. Combinado? Eu oro por você, você ora por mim, e Deus vai agir em nosso meio. Que Deus nos abençoe. Nós vamos realmente vivermos esses dias de luta com uma prática de intercessão. E Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Beijos, querida.